E aí, pessoal, professor Marcos Martins, FX Concursos, em mais uma aula aí, dando continuidade à lei de tortura. Um grande abraço para vocês aí e sempre foco nos estudos. A vitória virá, beleza? Pessoal, dando continuidade aí na lei de tortura, nós vamos passar agora para a tortura majorada. O que é essa tortura majorada? É a tortura com aumento de pena. A gente já viu aquela situação da tortura qualificada. O que é a tortura qualificada? Aquelas situações que o preceito secundário é o quê? A pena. Aquelas situações que a pena ela é aumentada. Exemplo, tortura simples de 2 a 8 anos. Tortura qualificada por lesão grave ou gravíssima, de 4 a 10 anos de reclusão. E tortura qualificada pela morte, de 8 a 16 anos de reclusão. Percebam, como eu disse na aula anterior, nessas situações que a qualificadora, a pena, ela irá mudar. Diferentemente, pessoal, da tortura majorada, quando há um aumento de pena, uma questão de aumento de pena, o preceito secundário do crime, ele não muda. Vamos ter fraçõezinhas, ou seja, um terço, um meio, um quarto de pena. Essa é a diferença básica aí entre aumento de pena e qualificadora. Pessoal, em algumas situações, a lei de tortura, ela prevê que haverá um aumento de pena. Em algumas situações, ela irá ocorrer aí um aumento de pena contra o acusado, em desfavor do agente ativo, ok? Parágrafo 4º, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Pessoal, será que isso aqui cai em prova? Cai demais, despenca, ok? Ou aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. O que mais vai cair em prova lá de forma errada é dizendo que esse aumento de pena vai de 1/6 até metade. Vocês percebam que conforme o parágrafo 4º, a pena aumenta de 1/6 até 1/3. Não existe esse fator de aumento de pena de metade. Bacana? Isso cai muito em prova e vocês prestem bastante atenção nessa situação. Então, ficarem atentos aí na questão de aumento de pena. As fraçõezinhas aqui, de 1/6 até 1/3. Pessoal, a pena de tortura ela vai aumentar de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Pessoal, agente público é um termo genérico. É um termo genérico. Dentro de agente público, aí tem empregado público, tem servidor público. Vocês vão fazer um concurso de policiais penais, vocês serão servidores públicos, que engloba aqui dentro de agente público. Agente público é gênero, servidor público, empregado público são espécies. Então, o servidor público é uma espécie de agente público. Então, se os senhores os senhores serão aprovados no concurso da Polícia Penal, os senhores serão agente público. Então, pelo simples fato do crime de tortura serem cometidos por servidores públicos, por agentes públicos, o simples fato disso acontecer, esse crime já terá um aumento de pena. Essa tortura ela já será majorada, ela já será com um aumento de pena. Se o crime é cometido por agente público, policial militar, policial civil, policial federal, policial penal, essa simples qualidade aí do agente, do sujeito ativo, já vai tornar esse crime com o aumento de pena. Outra situação, se o crime é cometido contra criança. Pessoal, apenas para fim didático, criança, 12 anos incompletos, gestante, portador de deficiência. Percebam que a lei não especifica que tipo de deficiência, pode ser deficiência física ou mental. Adolescente também, pessoal. A gente tem o ECA lá que protege as crianças e adolescentes. E a lei de tortura, ela não é diferente, ela tem algumas nuances, ela tem algumas benesses em favor de determinados grupos de pessoas. Adolescente, pessoal, pelo ECA, 18 anos incompletos. Criança, 12 anos incompleto. Adolescente, 18 anos incompletos. Ou maior de 60 anos, pessoal. Maior de 60 anos são os idosos. No Brasil,
a partir de 60 anos, a pessoa é considerada idosa. Então, se houver o cometimento de crime contra qualquer uma dessas pessoas, a pena será aumentada de 1/6 até 1/3, novamente, contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. E o inciso 3, pessoal, se o crime é cometido mediante sequestro, se a tortura é cometida mediante sequestro, também há o aumento de pena. A gente fala aí, a famosa mnemônica aí, é o dica-gás. O que seria esse dica-gás? Dica-gás: deficiente, idoso, criança, adolescente, gestante, agente público e mediante sequestro, ok? Para quem gosta aí de ficar montando palavrinha para lembrar da lei, é o famoso dica-gás: deficiente, idoso, criança, adolescente, gestante, agente público e sequestro. Lembrando, pessoal, o fato de ser agente público aí é se o sujeito ativo for agente público. Se a vítima for agente público, não incide nesse aumento de pena, ok? A gente chama isso aí de tortura majorada, porque há um aumento de pena naquele preceito secundário do crime de tortura. No caso, se o agente público, se ele cometeu o crime de tortura, a pena dele pode ser aumentada de 1/6 até 1/3. Se alguém cometeu um crime de tortura contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, também irá cometer o crime de tortura majorada. E por último, se o crime é cometido mediante sequestro. Vou apagar o quadro aqui para a gente dar continuidade. Pessoal, mais uma questão aí, para os senhores verem aí como que é cobrado em prova, ok? Uma questão aí de uma dificuldade um pouquinho maior, mas uma questão muito boa aí para perceberem como as bancas colocam esse tipo de situação nas provas de concurso. O agente público que submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, pratica o delito de... Lembrando, para quem não sabe, delito é sinônimo de crime, infração penal. É tudo a mesma coisa. Então, se na prova de você lá vier a terminologia delito, entenda como sinônimo de crime. Pode vir também a terminologia infração penal. Tá tudo certo, é crime da mesma maneira. Pessoal, percebam que o enunciado da questão se trata do crime de tortura, ok? Mas há uma qualidade especial aí no sujeito ativo, porque ele é agente público, e a gente acabou de ver que quando se trata de agente público, quando o sujeito ativo é agente público, o crime de tortura, ele será majorado, ele terá um aumento de pena. Então, letra A, qual crime que esse indivíduo cometeu? Tortura com aumento de pena? Aparentemente, pessoal, a letra A já é o nosso gabarito. A gente não está dando muita sorte, não, está sempre caindo na letra A. Mas, se vocês estivessem realizando a prova nesse momento, dá continuidade, não para, dá continuidade, vale a letra B, letra C, letra D, letra E, porque às vezes pode ser que há uma alternativa mais completa do que a letra A. Dando continuidade, ele cometeu crime de tortura? Sim. Letra B está correta? Tá. Só que a letra A ela está mais completa do que a letra B, porque ele cometeu o crime de tortura com o aumento de pena. Letra C, pessoal, ele cometeu maus tratos com aumento de pena? Não. Esse enunciado aqui, essas elementares aqui, trata-se do crime de tortura. Ele cometeu a letra D, que é a exposição a perigo? Também
Não. E ele cometeu a letra E, maus tratos? Também está errado, pessoal. Gabarito da questão, letra A. Nosso gabarito é letra A. Por quê? Além dele cometer o crime de tortura, ele tem uma qualidade especial que traz para a lei um aumento de pena, que é a qualidade de ser agente público. Só relembrando, agente público é gênero. Existe lá as espécies do agente público, que é o servidor público, funcionário público. Então, os senhores vão ser aprovados no concurso de policiais penais, os senhores serão servidores públicos que estarão inclusos ali no termo genérico agente público. Vou apagar aqui para a gente dar continuidade. Dando continuidade, pessoal, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Percebam, pessoal, que a própria lei de tortura, ela já traz algumas consequências administrativas. Ela traz a situação que a condenação acarretará a perda do cargo. Então, não cabe um juízo de valor pelo magistrado. Se alguém for condenado pelo crime de tortura e ele for um servidor público, ele for um agente público, logo ele perderá o cargo. Infelizmente, essa é uma situação aí que ocorre muito no dia a dia policial, sobretudo logo no início aí da lei de tortura. Muitos agentes públicos perderam o cargo aí por desconhecer esse ordenamento jurídico e as suas consequências gravosas aí no campo administrativo. E pessoal, a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. O que eles gostam de fazer lá na prova? Geralmente na prova, ou eles trazem a situação do triplo da pena aplicada e pelo mesmo prazo da pena aplicada. O correto, pessoal, é pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se um indivíduo foi condenado a 10 anos de reclusão, qual é o tempo que ele vai ficar interditado para o exercício? 20 anos. Se ele foi condenado a 8, 16 anos, porque é pelo dobro do prazo da pena aplicada. E lembrando, a condenação acarretará a perda do cargo automático, não depende de um juiz de valor aí do magistrado. Pelo menos isso é o que traz a lei de tortura. E parágrafo 6, pessoal. O crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. O que é isso? O que é um crime inafiançável? Existem alguns tipos de crime que você, ao ser preso, ou você paga fiança para o delegado, para a autoridade policial, ou você paga um valor em fiança para a autoridade judiciária, que é o juiz, e vai se livrar solto em virtude dessa fiança. No crime de tortura, não é possível esse tipo de procedimento. Você não pode pagar fiança, porque é um crime inafiançável. E também, pessoal, é insuscetível de graça ou anistia. Reparem que a lei não prevê a situação do indulto, mas a doutrina entende que dentro dessa terminologia graça aí, eles estão incluindo também o indulto. Então, crime de tortura não se pode pagar fiança e não pode ser concedido graça ou anistia. Pessoal, uma pergunta aí que muita gente tem dúvida. O crime de tortura, ele prescreve? Geralmente as bancas, eles vão brincar com esse tipo de situação. O crime de tortura é imprescritível e inafiançável. O crime de tortura, ele é suscetível de graça e anistia. As questões que eu vejo da IBFC e de outras bancas aí que realizam o concurso de polícia penal, geralmente eles trocam essas situações, fala que é imprescritível, fala que é inafiançável, fala que é suscetível de graça ou anistia, de forma bem simples mesmo. Agora eu pergunto para vocês, o crime de tortura prescreve? Pessoal, o crime de tortura, ele é prescritível. Ele é prescritível. Então, se determinado indivíduo cometer o crime de tortura em algum momento, seguindo lá o artigo do Código Penal que prevê a prescrição, e
o tempo de cada prescrição, em algum momento esse crime ele vai prescrever, ou seja, o Estado ele não vai ter mais ius poniendi, ele não vai mais ter o poder de punir aquele particular. Então, o crime de tortura, ele não é imprescritível, gravem bem, ele não é imprescritível. O crime de tortura, ele prescreve. Os únicos crimes que não prescrevem no Código Penal, na legislação penal brasileira, é o crime de racismo e o crime de ações de grupos armados contra a soberania nacional. São as duas situações que não prescrevem. Os demais crimes, homicídio, latrocínio, todos esses crimes prescrevem. E o crime de tortura não é diferente, ele também prescreve. Então gravem isso, pessoal. Se cair na prova de vocês lá, dizendo que o crime de tortura é imprescritível, está errado, porque o crime de tortura prescreve. Mais uma questão aqui, pessoal, para a gente trabalhar e solidificar o conhecimento. Lindomar é agente público e foi condenado à pena de reclusão de 4 anos pela prática de tortura. De acordo com a Lei Federal número 9455 de 1997, que a gente já viu que é a Lei de Tortura, que define os crimes de tortura e dá outras providências, a condenação de Lindomar acarretará a... Pessoal, apenas para dar uma explanada sobre a questão, Lindomar é agente público, então o simples fato de Lindomar ser agente público, em tese, ele já responderia pela tortura majorada, em virtude de ser o quê? De ser agente público, de ser um servidor público. Toda vez que vocês quiserem lembrar lá dos aumentos de pena, é só lembrar daquela dica que a gente deu, é o famoso dica gás, ok? Dica gás. É as situações aí de aumento de pena, da tortura majorada. Pessoal, letra A. Lindomar, ele será suspenso do seu cargo, função ou emprego público por 2 anos? Não, não é por 2 anos, ok? Não é por 2 anos. A gente viu lá que é o prazo do dobro da pena, ok? É o dobro do prazo da pena. Letra B, perda do seu cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício por 4 anos. Pessoal, se ele foi condenado a 4 anos, logo a interdição será por 8 anos. Então, 4 anos aqui está de forma equivocada. Letra C, suspensão do seu cargo, função ou emprego público por 4 anos? Também não. Letra D, perda do seu cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício por 8 anos. Pessoal, aparentemente o nosso gabarito é a letra D. Por quê? Qual que é o dobro de 4? O dobro de 4 são 8, ok? E a letra D traz a seguinte situação: perda do seu cargo, função ou emprego público? Correto. E a interdição para seu exercício por 8 anos? 8 anos, 8 é o dobro de 4. Se Lindomar foi condenado a 4 anos pela prática de tortura, logo a interdição será por 8 anos, beleza? Então, aparentemente, o nosso gabarito é a letra D. Mas lembro novamente, não pare de ler a questão, continue lendo a questão. É difícil de acontecer? Mas pode ser que ainda há uma alternativa mais completa do que aquela que a gente está marcando previamente. Letra E, perda do seu cargo, função ou emprego público e a interdição permanente para seu exercício? Pessoal, não é permanente, ok? Não é permanente. É pelo prazo do dobro da pena. A pena são de 4 anos. Logo, o prazo, o dobro, será 8 anos. Gabarito, letra D. Uma questão muito bacana, extensa, porém, se a gente tiver domínio da lei, a gente a resolve com uma certa facilidade. Dando continuidade aqui. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Pessoal, o parágrafo 2º é que trata da tortura omissiva, ok? Parágrafo 2º trata da tortura omissiva, aquela situação em que o agente, ele tinha o dever de evitar, ele tinha o dever de apurar e não apurou. Em virtude de ser uma situação
mais simples, a lei ela foi um pouco mais beneficente, ela tratou essa situação com um pouco mais de gentileza, um pouco mais de facilidade. Toda vez que alguém cometer esse crime, ele não iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, porque está previsto a pena para esse tipo, para essa modalidade de tortura de 1 a 4 anos de detenção. Sempre ficar atento a isso. 1 a 4 anos de detenção é a única pena de detenção prevista na lei de tortura. As demais penas previstas são de reclusão. Então, tortura omissiva não se inicia em regime fechado. Anotem isso para a prova de vocês. Tortura omissiva não se inicia em regime fechado. As demais formas de tortura, elas irão sim iniciar em regime fechado. Pessoal, dando continuidade aí, artigo 2º da lei de tortura aí, o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente local sob jurisdição brasileira. Percebam aí que o Brasil, ele trata o crime de tortura com muita seriedade, mesmo se a vítima for brasileira não estando no território nacional, essa lei era ir lá abranger esse tipo de situação. E outra situação, se encontrando-se o agente local sob jurisdição brasileira. Mesmo que a vítima não seja brasileira, mas se o agente que cometeu o crime de tortura estiver aqui no Brasil dando sopa, a gente pode vir a punir esse cidadão, a gente pode vir a punir esse indivíduo. É uma questão aí de extraterritorialidade da lei penal e uma questão aí da territorialidade condicionada da lei penal. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Só repetiu aqui, pessoal, é a mesma coisa, beleza? Pode desconsiderar essa segunda parte aí do slide, ok? É o mesmo texto. Bacana? Então, pessoal, a gente aqui termina a lei de tortura, é uma lei muito pequena, mas que é muito cobrado em provas de policiais penais, policiais militares. Carreira policial cobra muito lei de tortura, justamente por isso, porque são situações que, infelizmente, a classe policial, ela incide muito nessa norma, às vezes por falta de desconhecimento de algumas penas, de algumas situações, algumas consequências, até mesmo administrativo aí, de seus atos. Então, o último processo seletivo aí do policial penal de Minas Gerais, caiu 2 questões de tortura. Se a gente for analisar o tamanho dessa lei, é um número de questão considerável. E todas as pessoas que forem fazer concurso no âmbito policial, você tem que dominar a lei de tortura, porque a lei de tortura, ela não cai em concurso não, ela despenca. Concurso em âmbito policial, cai muito lei de tortura. Bacana? Agora a gente vai fazer alguns exercícios aí para dar aquela aprimorada e solidificada no conhecimento aí que foi repassado até agora.